Olá, queridos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde em suas casas. Estamos mais uma vez nos reunindo de forma online, né? De forma distanciada, mas ainda assim juntos, para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos agora a acompanhar comigo a leitura bíblica do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Vamos orar a Deus? Senhor, como nosso coração se alegra saber, Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós, mesmo quando dormimos, Pai. Nesse momento queremos, Senhor, te louvar, te adorar, entregar a nossa gratidão a Ti pelo Teu cuidado, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que guarda. Obrigado, Senhor, por tão grande amor que tem nos sustentado. O Senhor é o nosso Deus, por isso te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória, hoje e em todo sempre. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. O que há de errado com o mundo? Com certeza nós vivemos num mundo que precisa ser transformado e nós precisamos ter esperança nisso. A série de mensagens O que há de errado com o mundo é a nossa série do mês de maio e nós vamos tratar sobre as faces do pecado e a esperança no Evangelho. Eu tenho certeza
que ela vai te ajudar na tua caminhada. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, dos versículos 11 ao 24. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Esta é a palavra de Deus. Estamos aqui olhando o que a Bíblia diz sobre pecado. É importante nós percebermos o seguinte: a Bíblia, ela não é uma série de histórias desconectadas uma da outra, onde existe um princípio moral sendo ensinado. Ela, na verdade, ela é uma história única e ela nos diz o que há de errado com a humanidade e o que Deus fará sobre isso e como a história termina. Isso é a Bíblia. A Bíblia é uma história única. E nós estamos agora analisando Gênesis 3, em busca de respostas sobre o que há de errado com o mundo. E por que a raça humana, de certa forma, é tão propensa ao egoísmo, à violência, a guerras, à corrupção sem fim. Um importante psiquiatra americano chamado Karl Menninger, ele escreveu um livro, O que o pecado se tornou. Ele afirma o seguinte, olha que interessante, que você não tem poder para mudar qualquer coisa sem a noção de pecado. Ele diz exatamente assim: se você começar a olhar ao redor e dizer que essas coisas são pecado, que existe o pecado, repentinamente haverá menos depressão na sociedade,
repentinamente haverá mais esperança, porque você poderá mudar as coisas quando lidar com o pecado. Você sabe que pode mudar a si mesmo se você sabe que o que você está fazendo é pecado e que você tem uma coisa certa a fazer. Gente, sem dúvida é uma filosofia muito profunda. O que o autor está percebendo aqui é o que a Bíblia sempre tratou, que nós precisamos realmente analisar o pecado como uma circunstância existencial. É algo que faz parte de nós. Porque daí o que acontece? Apenas assim nós conseguimos buscar um remédio, porque nós estamos identificando o mal que nos aflige. Portanto, gente, olhar para a realidade do pecado é a única visão de esperança quando aparece o mal ao nosso redor e não existe culpado, não existe responsável, quando não tem questões morais para serem perguntadas, porque cada um faz do seu jeito, cada um tem a sua opinião, e isso que não dá certo. Olhar para o pecado, portanto, é uma forma não de opressão, é uma forma de libertação. Por isso nós precisamos estudar sobre o pecado de maneira saudável e não de maneira moralista, mas que nos leve a reconhecer todo o projeto de Deus que está em voga aí no nosso mundo. Nesse sentido, nós estamos trabalhando a série O que está errado com o mundo, cuja resposta óbvia é o pecado. Então, se o pecado é o problema, qual é a solução? Nós temos respondido assertivamente que a resposta é o Evangelho. É nele que está a nossa esperança. Agora, nós vamos ver como isso funciona a partir de Gênesis 3, 11 a 24, que foi o texto que nós lemos. Gostaria de, em primeiro lugar, nós trabalharmos a essência do pecado que está dentro desse relato. Vamos observar já no verso 11, quando Deus disse que Adão e Eva estavam nus e perguntou o seguinte: vocês comeram da árvore que eu mandei vocês não comerem? Aí já existe uma definição de pecado. Uma das coisas que eu mais gosto no Antigo Testamento é o seguinte: ele não dá definições conceituais, algo que o Novo Testamento já dá, já faz algumas definições, mas o Antigo Testamento, de maneira geral, ele desenha o retrato da situação e a partir daí nós temos as nossas definições. No retrato do pecado aí está um questionamento. Deus perguntou assim: vocês comeram da árvore que eu mandei vocês não comerem? Talvez o questionamento seja assim: por que eu deveria comer? Por que eu não deveria comer essa árvore? Acho que Adão e Eva fizeram essa pergunta. Por que eu não deveria comer essa árvore? Algumas pessoas afirmam, lendo essa história, vendo essa história, o seguinte, que havia talvez alguma coisa mágica na árvore, um suco mágico, quando eles comessem o fruto, ou ela teria algum tipo de veneno. Mas o fato importante aqui, gente, preste atenção, não é a árvore, mas sim o que Adão e Eva perguntaram. É qual a razão de Deus não permitir que nós comêssemos da árvore. Gente, às vezes nós fugimos do foco, nós ficamos concentrados na árvore, mas a grande questão desse texto não é a árvore, mas é o questionamento. É por que as pessoas, por que nós, por que Adão e Eva questionaram a orientação de Deus? Resposta da presença da árvore, portanto, é muito simples. Não era uma questão mística, não era uma questão espiritualizada, não havia nada de mágico na árvore. Era, na verdade, uma questão bem humana. Era simplesmente porque Deus disse para não fazer.
A grande questão é essa dúvida que se tem em relação à orientação de Deus. É como se Deus dissesse naquele momento: eu queria que vocês fizessem alguma coisa, não por causa de vocês mesmos, mas por causa de mim, simplesmente por amor a mim, porque eu sou Deus e vocês não, e vocês não são Deus porque eu sou. Percebam onde está a essência do pecado? Eu vou tentar colocar isso de uma maneira mais prática. Jonathan Edwards escreveu um clássico chamado A Natureza da Verdadeira Virtude. Nele, ele faz uma distinção muito importante entre virtude comum e virtude verdadeira. A palavra virtude aqui significa fazer alguma coisa certa. Então, por exemplo, você se diz uma pessoa honesta, ok? Pois bem, segundo Edwards, as pessoas elas tendem a praticar a virtude comum e não a virtude verdadeira. Nesse sentido, ele aponta duas motivações para você ser honesto. A primeira é que, embora você diga que é honesto, porque senão a sociedade não funciona bem, a verdadeira razão é que você teme ser pego. Preste atenção, o que ele está dizendo é o seguinte, é que embora você diga que você tem que ser honesto, porque senão as coisas não funcionam, porque se as pessoas forem desonestas, elas vão se destruir, a verdadeira motivação no teu coração é que o que está em voga aí é o olhar das pessoas para você, é o teu sentido de aprovação. Porque a configuração moral é aceita. E se houvesse uma oportunidade de você não ser pego, você seria desonesto da mesma forma. Então, uma das razões para as pessoas serem honestas é o medo. Preste atenção, é o medo. A segunda motivação é que você deseja ser honesto também para não ser que nem essas pessoas desonestas, para não ser que nem essas pessoas que mentem e que enganam. Então você não quer ser como elas. O que nós temos aí? Você tem orgulho. Porque você diz assim, eu sou aquela pessoa que fala a verdade. Você é o tipo de pessoa que tem honra. Você não é que nem aquelas pessoas. Olha a motivação que está por trás. Então, gente, parece que existe duas motivações que configuram a virtude comum, que é o medo, né, pelo fato de vocês não quererem ser pegos, e o orgulho, pelo fato de você não querer ser que nem as outras pessoas. Gente, isso é pecado. Você está alimentando o pecado. O que acontece é que as pessoas, em sua missão de desenvolver a virtude, elas na verdade estão focadas em si mesmas. E elas querem, e elas acabam desenvolvendo o pecado, em vez de desenvolver uma virtude verdadeira. E John Edwards, ele diz o seguinte, essa situação é extremamente superficial. A virtude comum, ela escapa a todo momento, você não consegue manter. Gente, em outras palavras, a bondade da maioria das pessoas está enraizada no pecado. Então a virtude é apenas uma questão externa. Então, ao invés de você trabalhar o pecado no seu coração, que é o que geralmente acontece, você acaba colocando o pecado mais fundo no teu coração, porque você alimenta o pecado para lidar com o pecado. Você percebe como isso funciona? A sua bondade, gente, no fundo é um jeito de você controlar a sua vida. A sua bondade é um jeito de você trabalhar para você mesmo, em função de você mesmo, em função da sua glória. Gente, o foco não é Deus, é você mesmo. É isso que o texto de Gênesis está nos mostrando aqui. Deus disse assim, não coma
dessa árvore. Não porque ela era mágica, não porque ela era venenosa, mas ele disse simplesmente para não comer, porque ele disse para não comer, para que você confiasse nele e não em você mesmo. Essa é a questão. Ele está dizendo assim: eu sou Deus, vocês não. Esse é o sentido da árvore estar ali. Percebam que o que Adão e Eva fizeram foi ficar lá diante da árvore. E dizer talvez para si mesmo: bem, se Deus não pode me dar uma boa razão para eu comer, eu vou fazer do meu jeito. Veja sim, gente, essa é a questão. No minuto em que você questiona Deus, no minuto em que você começa a pensar por que eu deveria obedecer, por que eu deveria seguir Deus, você já está pecando, você já está se distanciando de Deus, você já está criando uma ruptura, você está criando um abismo entre você e Deus. Porque, gente, o coração do pecado é quando você se coloca no lugar de Deus. É quando Deus é substituído do seu devido lugar. A consequência é a morte. É o pecado e a morte. Quando Deus se afasta do lugar que Ele é, ou seja, quando nós tiramos Deus da nossa vida, do centro, nós alimentamos o pecado. E por fim, que é o salário do pecado, é a morte. Você percebe que nesse sentido o que importa não é Deus, o que importa é você. Aí nós temos uma relação interessante quando percebemos que a essência do pecado não é apenas a desobediência, mas a incredulidade. É você não focar a tua vida em Deus. Então isso que significa errar o alvo. Você erra o alvo quando o foco não é Deus, o foco é você ou qualquer outra coisa a mais. Você consegue perceber o que está errado no mundo? Você consegue perceber que a resposta disso realmente é o pecado? O pecado, portanto, é essa ruptura com Deus. E qual o resultado disso? Qual o resultado disso tudo? Gente, nós poderíamos falar sobre muitas coisas aqui, mas eu vou apenas pontuar. Mas de maneira geral, nós vamos perceber o seguinte: o que a Bíblia fala, essa passagem especificamente, está nos dizendo que tudo no mundo, todos os problemas, todas as epidemias, todas as guerras, todas as agressões, todas as dificuldades de relacionamento, todas as depressões, todas as crises, elas são fruto do pecado. Esse é o centro do mal do mundo. Em Gênesis, percebam o seguinte: a primeira coisa que é observada em Gênesis é que houve uma crise espiritual. Nesse processo todo, antes da leitura que nós fizemos, nós percebemos que Eva ouviu a serpente e Adão ouviu a Eva. Então, o que houve? Eva culpou a serpente pelo processo. E Adão, o que Adão fez? Isso está no texto que nós temos. Ele culpou Deus. Ele disse assim: olha, a mulher que tu me deste é que me deu de comer e eu comi. O que isso significa, gente? Nós cortamos relacionamento com Deus. Nós jogamos a culpa em Deus. Nós não somos mais responsáveis pela situação. Isso foi uma ruptura espiritual. Nós tiramos Deus da nossa vida ou colocamos Ele na periferia. Nós não tratamos mais a situação com Ele. Isso é uma crise espiritual profunda. Segunda crise que houve nessa situação foi uma crise psicológica. Adão e Eva se esconderam de Deus e um do outro. Percebam que Deus chegou e Adão teve vergonha e percebeu que estava nu, teve medo e vergonha. Ele já não conseguia mais mostrar quem ele era. Então, gente, a questão é muito simples. Se você não conhece mais a Deus, se você antes convivia com Deus de maneira íntima e agora tem medo de Deus, você não conhece mais a Deus. E se você não conhece mais a Deus, você não se conhece mais. Você perdeu a tua identidade.
Então você busca essa identidade em algo mais. Então você se torna um ser em agonia constante. Percebam, uma crise psicológica. Então nós temos aí uma crise espiritual, temos uma crise psicológica, mas também nós temos aí também uma crise social. Adão e Eva deixaram de ser seres que se complementam e eles passaram a se oprimir. O desejo da mulher vai ser para com seu marido, essa é a maldição sobre a mulher. Houve uma mudança no quadro, o pecado ele trouxe uma tendência. Antes a relação era um ajudar o outro, os dois tinham a mesma missão. Esse é o fruto do projeto de Deus. Só que o pecado ele trouxe a ruptura, trouxe a separação. E o que acontece entre os gêneros vai acontecer também com as raças, com as classes, com as nações. O mundo inteiro se tornou desconfiado um com o outro, se tornou um querendo tomar do outro alguma coisa, um querendo tirar vantagem do outro. Então houve uma crise espiritual, houve uma crise psicológica, uma crise social. E finalmente, eu quero destacar aqui, houve uma crise ecológica. Originalmente, a gente tem falado isso várias vezes, originalmente nós fomos colocados como responsáveis pela criação, para cuidar dela e para cultivar. Esse é o sentido de domínio. Agora, gente, o que aconteceu? Nós éramos para sermos responsáveis pela natureza, mas hoje a natureza se tornou responsável por nós. Ela se tornou, nesse quadro, ela se tornou nossa inimiga. E nós lemos lá, em Romanos 8, que a natureza, a própria criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus para ser redimida. O pastor Timóteo, na última conversa que nós tivemos com ele, disse uma frase muito impactante. Ele diz assim, que no sentido de pecado original, o ser humano abriu mão de dominar a terra e passou a ser dominado pela serpente, que por sinal é um ser criado. Então, quando nós abandonamos a nossa responsabilidade de cuidar de toda a criação, que não é simplesmente um cuidar da natureza, mas não é menos do que isso, mas é além disso, é cuidar de tudo aquilo que Deus delegou para nós, nós acabamos sendo dominados pela serpente. Nós abdicamos daquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Aí está o centro do pecado. Então, gente, é por isso, repito, que nós temos mortes, guerras, doenças, epidemias, suicídio, depressão. O ser humano não colocou Deus no centro e se perdeu. Isso é pecado. Agora surge a pergunta, ok, entendi o quadro do pecado, entendi o retrato, né, de toda essa situação, cujo centro é o pecado. Agora, qual a solução? Qual a solução para esse problema? Graças a Deus que, apesar de Deus desenhar o retrato do pecado nesse texto, ele também esboça o retrato da solução. Com certeza, gente, é uma maravilhosa solução e ela é muito interessante, gente. Essa história ela é muito empolgante. Nós deveríamos lê-la com o coração muito aberto, porque ela não pode ser restrita a simplesmente uma perspectiva de leitura para a escola dominical, algo que a gente faz às vezes para criança. Gente, ela é uma história muito profunda, ela tem aplicações profundas na nossa vida. Ela é muito mais do que uma simples história, ela é uma orientação e ela é um retrato de todo o quadro da humanidade. Então, como já falei antes, o Antigo Testamento ele não trabalha a partir de definições conceituais, mas de definições ilustradas, de retratos da situação. Uma das coisas maravilhosas nesse texto, e é muito intrigante, percebam, é Deus se voltar para a serpente e começar a amaldiçoar a serpente. Uma das primeiras coisas da fala de Deus aqui, já no verso 14, ele diz assim: então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida.
Agora, perceba o seguinte, alguns acham que essa história é uma daquelas histórias, uma daquelas lendas do Antigo Testamento e que diz o seguinte, conta na verdade como a cobra perdeu as pernas. Então, Deus amaldiçoou e ela teve que comer pó. Então, ela perdeu as pernas, é isso que está dizendo. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, gente, aqui não tem nada que diga que foi por isso que a cobra, que a serpente, enfim, perdeu as pernas. Não foi por isso. Isso, na verdade, gente, essa história é muito similar ao que aconteceu lá na arca com Noé. Quando Deus falou sobre o arco-íris, Gênesis 9, versículo 13. Deus disse assim, agora o arco-íris é sinal da minha graça, é sinal da aliança. Ele não quis dizer que foi o dia quando o arco-íris começou. Ele quis dizer o seguinte, a partir dali, quando você olhar o arco-íris aparecer no céu, lembre, pense sobre a minha graça e a minha aliança com a humanidade. É isso. Então, o que Deus está dizendo aqui vai nesse sentido. Ele não está dizendo que a serpente perdeu as pernas. Ele está dizendo o seguinte, que quando você vê uma serpente rastejando por aí, deslizando sobre a grama, você perceba que algo aconteceu com ela. E o que aconteceu? Ela foi derrotada. Ela comeu pó. Pó, gente, é uma expressão que até hoje é usada no sentido de julgamento, no sentido de derrota, no sentido de que o efeito dela, ela vai ter um fim. Gente, aí já começa a esboçar o retrato da esperança. É isso o que Deus está dizendo. O que Deus está apontando para nós é que existe um julgamento sobre o pecado. Deus não ficou indiferente diante da situação. Ele viu que o ser humano havia desviado e imediatamente ele já esboçou o seu plano de redenção, seu plano de resgate. E que com certeza culminaria na derrota do mal. Deus já providenciou a cura do mal, já providenciou a solução para o mal. Como que ele fez isso? Como que Deus lidou com o mal? Como que ele tratou com o mal? Já está no versículo 15, o versículo logo adiante. Ele diz assim, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele, literalmente, baterá em sua cabeça, mas você, literalmente, morderá o seu calcanhar. Aí, gente, está o que nós podemos chamar de proto-evangelho, ou o que significa é a primeira pregação do evangelho. Vamos ver mais uma vez esse retrato, como ele funciona. Você sabe qual é a imagem que nós temos aqui? Imagine o seguinte, imagine um grupo de pessoas, uma família, e no meio delas, elas estão num piquenique, estão fora, e no meio delas, repentinamente aparece uma cobra venenosa, e ela vem rapidamente e se instala no meio de vocês. E daí o que acontece? Você está no meio da família, o que acontece? Chega um homem, ele vem e se joga em cima da cobra e com o pé ele começa a bater e esmaga a cabeça da serpente. Só que o que acontece? Nesse processo todo de luta, a serpente morde o seu calcanhar e ele morre com o veneno da cobra. Gente, esse é o retrato. Esse é o quadro que está diante de nós. O que Deus está dizendo aqui, cara, é que isso é incrível quando você percebe que a cobra não é apenas uma cobra, mas é Satanás, ele representa o mal. Deus está dizendo que um dos descendentes de Adão e Eva, a semente da mulher, um ser humano, vai destruir o pecado e a própria morte. Mas ele vai sofrer uma ferida mortal nesse processo. Um ser humano virá e destruirá o pecado e a morte. E nesse processo ele vai perder a sua vida. Daí eu te pergunto, quem poderia ser essa pessoa? Quem poderia ser?
Veja bem, o primeiro Adão, ele deveria ter feito algo assim, ele devia ter se metido e salvado toda a situação. Ele deveria ter ter ido, pulado na cobra, pisado na cobra, ou feito qualquer coisa parecida. Mas ele não fez. O segundo Adão é que fez. Nesse contexto, o segundo Adão é que fará. Essa é a promessa de Deus. É Jesus Cristo. Em Romanos 4 e 5, ele descreve sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E ele diz ainda assim, em Cristo os seus pecados estão cobertos. Paulo diz assim, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, aquele a quem Deus não imputa o pecado. Deus está dizendo o seguinte, que o segundo Adão, ele veio fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Ele está dizendo o seguinte, que Jesus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus vive a vida que nós deveríamos viver e morre a morte que nós merecíamos morrer no nosso lugar. Ele acaba com o nosso projeto de autossalvação. Ele diz o seguinte, que para lidar com o pecado, precisava vir o Messias. E a nossa parte cabe em reconhecer esse processo, em visualizar o retrato do problema, em visualizar o que está acontecendo com o mundo e colocar nossa vida em direção ao remédio, em direção à salvação que é Jesus. Quando o mundo inteiro voltar a se reconectar com Deus, voltar a botar Deus no centro da vida, botar Deus no centro das soluções do mundo, fazer com que Ele seja o centro e não as pessoas. A motivação não seja mais uma virtude comum, uma virtude que nutre o pecado, mas seja virtude verdadeira, algo que é construída em intimidade com Deus. Quando isso acontecer, nós vamos ter a salvação, nós vamos ter os novos céus e a nova terra. Esse é o papel da igreja, ele de alguma forma apontar para essa salvação, apontar para aquilo que foi feito em Jesus. Nós somos sinal histórico daquilo que aconteceu aqui e que Gênesis está apontando. Nós somos sinal disso, meus amigos. Nós como igreja e nós como cristãos queremos fazer isso. Queremos viver de forma que o mundo inteiro veja que Deus tem um projeto, um plano de salvação. E isso passa pela nossa entrega ao único e verdadeiro Deus, onde Ele se torna o centro da nossa vida. Então, gente, o último verso, para encerrar e ter isso como conclusão. Quando Deus envia Adão e Eva para fora do jardim, eles ficam andando longe de Deus, mas eles longe, mas Deus nunca longe deles. Deus coloca querubins a leste do paraíso. E diz, ninguém mais pode voltar para lá. Só é possível voltar se passar pela espada. Tem uma espada flamejando lá, que se movimenta e não deixa ninguém passar. Foi isso que Cristo fez. Ele se colocou sobre a espada. Ele aceitou a sua missão. Ele fez realmente aquilo que nós não faríamos. Não temos condições de fazer. Então Deus nos chama hoje para olhar para Ele, para amolecer o nosso coração, para perceber que a sua obra é definitiva, que a promessa de esperança foi estabelecida no meio de nós e que o nosso caminho é abrir o coração para que a vida de Jesus entre em nós. Isso acontece quando nós passarmos essa realidade aqui da mente para o nosso coração. Gente, o que motiva isso é quando nós vemos que Jesus, ele
se colocou debaixo da espada por nós. Perceba o seu amor por nós. Perceba que aquilo que ele fez é justo, foi justo e verdadeiro. Creia no que está sendo dito. Não desconfie, não tenha essa incredulidade. Coloque a sua vida para Jesus de maneira plena. Perceba que você pode ser cristão, você pode ser não cristão, isso não importa. Nós temos que perceber o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado para cristão e não cristão. Todos nós estamos em condição de pecado. Então, pecado não é quebrar uma regra, gente. É quebrar um relacionamento com Deus. É quando você se afasta do único Salvador. E de repente, você que é cristão, também está nessa condição de ruptura, de afastamento. Eu convido você a fazer uma entrega da tua vida para Jesus. A você perceber que você tem buscado a tua vida de maneira muito mais evidente do que a vida de Deus. Você está tão preocupado com você mesmo que você coloca Deus na periferia e usa Deus quando você precisa. Eu quero te convidar aqui a realmente entregar a tua vida para Jesus e querer se tornar um discípulo dele. Querer tratar esse mal a partir daquilo que ele fez. Aceite o Evangelho. Aceite o Evangelho da graça. Você não constrói a tua salvação, é Deus que fez. Você não tem poder sobre você mesmo. Entrega, deixa ele te conduzir nessa jornada de graça, de amor e de verdade. Com certeza, você vai experimentar uma vida pacificada, uma vida crescente de fé, esperança e amor. Essa é a promessa e esse é o retrato da esperança. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu esteja colocando na nossa vida a dedicação completa a Ti. Queremos que Tu seja o centro da nossa vida. Faz com que o pecado que habita em nós seja dominado pelo amor que nós temos por Ti. Nos conduza numa vida plena de discipulado, uma vida onde a nossa vida é totalmente dedicada a Ti. É por isso que entregamos tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Meu rei, sonhos rendo a Ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti.
exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração. Vamos então receber a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Fique com Deus e que Ele sempre, sempre, sempre guie a tua vida.